O espiritismo é falso e eu posso provar. Nesse vídeo eu vou dar 4 argumentos que impossibilitam logicamente a possibilidade da doutrina espírita de Landex ser verdadeira. Então, se você segue e ainda não foi convencido pelos argumentos depois do fim do vídeo, dê a sua refutação nos comentários e faça o que o próprio autor pregava de convencer por meio da razão. Também, bem como faço o que é descrito no primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão das coisas que é em vós. O termo responder é usado a palavra apologia em grego, que dá origem ao termo apologética, que é justamente a justificativa da fé. Então, o primeiro argumento se refere à posição contraditória do Espiritismo em relação à Bíblia. O Espiritismo afirma a inspiração da Bíblia, afirma que tem importância religiosa, mas ignora completamente diversas princípios que são contidos nelas e diversas partes que alertam exatamente contra elementos da doutrina espírita. Como, por exemplo, no segundo livro de João, capítulo 1, onde é dito que todo aquele que há muitos enganadores que entraram no mundo, aqui, versículo 7, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo, ou seja, negar, essa parte se refere tanto a negar a divindade de Cristo quanto a negar a humanidade de Cristo, ou seja, essa passagem define quem faz essas duas coisas como anticristo. Mas não só, como em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, aqui, maravilhas de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos é anunciado, seja anátema. E confirma na parte seguinte, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, mesmo que um anjo do céu ou os próprios apóstolos anunciem o evangelho que contradiz a palavra de Deus na Bíblia, é anátema, ou seja, anátema significa condenado. Cara, mas no caso, sobre os espíritas, a Bíblia é só um livro de guia que serve para inspiração. Ou seja, serve só para os preceitos morais. Né? Mas então vejamos os preceitos morais na Bíblia, na lei moral. Vejamos aqui Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, versículo 10. Entre ti não se achará quem faz passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor Deus os lança fora diante de ti. Ou seja, quem consulte os mortos é uma abominação diante de ti. E na parte seguinte diz que o Senhor Deus não permitiu tal coisa. Vejamos também em Levítico 19, no versículo 31, confirma entre as leis morais do Levítico. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está entre as leis morais do Levítico, não está entre as leis de costume. Se fosse apenas uma recomendação para a época, como os escritos dizem, mas não é apenas uma recomendação, se não ficou claro ainda o tema de seriedade na proibição desse tipo de prática. No livro de Crônicas, no capítulo 10, é narrado como a dinastia de Saul morreu por ter consultado aos espíritos, ao invés de ter seguido a lei de Deus. Bem como no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, onde no versículo 19 é dito: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, e o rei murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos consultar-se aos mortos, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei ao seu Deus, olhando para cima?
E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombra de ansiedade, serão empurrados para as trevas. Ou seja, se vocês clamam que a Bíblia é inspirada e ela tem verdade religiosa nela, leiam a própria Bíblia. E, novamente, isso está entre as leis morais, não é apenas uma recomendação de época. Ou seja, para seguir os preceitos morais da Bíblia, teria que seguir esses preceitos. Entre outras coisas mais menores que a Bíblia condena do Espiritismo. E seria um assunto para outro vídeo, se tiver feedback de querer que eu explique também outras partes da Bíblia que vão diretamente contra a doutrina espírita. Mas em relação ao segundo argumento, ele se refere à incerteza em relação aos espíritos. Porque se a própria doutrina no livro dos espíritos não é infalível e eles podem se enganar sobre alguma coisa nela, sobre algum preceito nela, qualquer outra coisa pode ser relativa também. Não tem sentido seguir como uma doutrina ou uma religião. Se é um princípio relativo, é um princípio mutável. Como exemplo do que eu estou falando, nós temos, por exemplo, as afirmações de Allan Kardec sobre os negros, né? Como ele diz na Revista Espírita, de abril de 1862, em Frenologia e Espiritualidade Espírita, a perfectibilidade da raça negra, ele diz o seguinte: são seres brutos tão pouco inteligentes, que seria vão o esforço querer instruí-los. São uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. A teoria que acabamos de apresentar permite encará-lo sobre outro prisma. Na questão do aperfeiçoamento das raças, é sempre necessário levar em consideração dois elementos construtivos do homem, o elemento espiritual e o elemento corporal. É preciso conhecer ambos. E só o espiritismo pode nos esclarecer quanto à natureza do elemento espiritual. O mais importante, por ser o que pensa, o que sobrevive ao passo do que o corporal se destrói. Assim como a organização física, os negros são sempre os mesmos. Como espíritos, são inquestionavelmente uma raça inferior, isso é primitivo. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar, mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já representa um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar por um envoltório de melhores condições. Trabalhando por suas melhorias, trabalha-se menos pelo seu presente que por seu futuro. E por pouco se consiga, para ele sempre é uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente que possibilita novos progressos. Ou seja, apesar de ele afirmar que é possível ter uma perfectibilidade da raça negra no futuro, ele afirma que eles, eles são sempre os mesmos, como espíritos são inferiores, são primitivos, são como crianças que poucos podem ensinar. Então, por mais que ele afirme a igualdade no sentido de que todos os espíritos têm uma certa irmandade em certo sentido e têm um destino semelhante, em outras partes da doutrina ele também afirma que no momento eles são uma raça inferior e primitiva. Isso faz parte da doutrina, não pode negar, mas, no entanto, essa doutrina foi negada por decreto do Ministério Público da Bahia. Ou seja, a doutrina foi mudada nem por revelação dos espíritos, mas sim por decreto do Ministério Público. Como se pode dizer que tem verdade em uma doutrina que é mudada por decreto do Ministério Público? E mesmo que, enfim, tem tal afirmação nem um pouco aceitável nos dias de hoje. Cara, mas no caso, isso se reflete com a marcha com o progresso. Conforme a sociedade vai avançando, o espiritismo vai avançando junto. E é até bom que a religião seja flexível por esse ponto. Se ela flexível em um ponto fundamental, não tem sentido nenhum nem chamar de doutrina. Quanto mais levar em um ponto de vista religioso as coisas que são expostas, como você vai afirmar que tem uma revelação certeira de algum dos espíritos, se no próprio fundamentação da própria religião certas coisas foram abandonadas, certas coisas foram consideradas erradas, foram consideradas mentiras. Ou seja, qualquer outro princípio pode também ser considerado mentira. Não tem sentido nenhum seguir o ponto de vista religioso. Seria melhor arranjar outra religião que não tivesse sujeita a mudar de acordo com o Ministério Público. Ou então mesmo só seguir a moral, seguir os princípios éticos da época de visão seculares. Se a implicação vai ser a mesma de qualquer forma. Agora, em relação
ao terceiro argumento se refere ao fato de que as previsões que o Allan Kardec fez, inclusive com certa expressão de certeza, com uma certa expressão de infalibilidade, não aconteceram. Ele afirma que o Espiritismo vai se tornar a maior crença da humanidade, passar por grandes lutas, grandes vitórias, e isso não aconteceu. Ele, inclusive, preveu que teria maior impacto do cristianismo e teria um crescimento maior do que o cristianismo teve. E as pessoas que são contra são contra por interesse pessoal apenas. Pois então, vamos ver, não só confio no que eu digo, mas vamos ver o que ele próprio falou sobre o tema. Na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O autor responde, supostamente revelado pelos espíritos elevados, que certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, o Espiritismo. Porque ele está na natureza e chegou o tempo que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como viram a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como demais, sobre pena de se tornarem ridículos. Claramente não aconteceu, os contraditores do espiritismo não foram forçados a pensar como os demais, por pena de se tornarem ridículos, claramente. Cara, é possível que aconteça ainda e certos pontos foram adotados, como a questão do karma e a reencarnação, que muitas pessoas da New Age acreditam. Então é o seguinte, o autor afirma que terá um crescimento maior do que o cristianismo. Objetivamente não aconteceu. O espiritismo, nos primeiros séculos, frequentemente aumentou exponencialmente de tamanho. E, diferente do espiritismo, ele realmente teve lutas e martírio e superou desafios e teve conversões em massa. Agora, é possível que aconteça ainda, só que o autor descreveu o processo, esse processo de adoção das crenças espíritas como algo que cada geração será mais próxima. Ele comparou o exemplo do paganismo, que foi superado. Daí, nas próprias palavras dele, na mesma pergunta, inclusive, anterior. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Ele, se, ele escreve se referindo à expansão do espiritismo. E, inclusive, ele afirma que é uma certeza essa previsão na pergunta 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e seu apego às coisas materiais? A propósito, ele afirma a mesma coisa em diversas outras perguntas. Estou citando algumas. Conhece bem poucos homens que imaginem que uma causa qualquer possa transformar por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa, o espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num único defeito fosse, já haveria forçado a dar um passo. Teria feito com isso grande bem, pois o primeiro passo facilitará os outros. Acontece que conforme as gerações passam, a população não tem se tornado mais espírita, objetivamente. Os pontos espíritas, como por exemplo o karma e reencarnação, que tiveram um certo aumento de popularidade no Ocidente, aconteceram por outras religiões, aconteceram principalmente pelo budismo e hinduísmo, e mesmo assim tiveram um impacto relativamente baixo em números absolutos de população, que inclusive tem diminuído recentemente. Ou seja, as gerações não vão ficando mais próximas dessa profecia se cumprir. Outra coisa é que o autor proclama que o espiritismo em algumas gerações irá extinguir o materialismo. Alguém aqui acha que o materialismo foi extinguido pelo espiritismo, está no processo de ser extinguido? Ele está mais perto de ser extinguido do que no século XIX? Se qualquer coisa é verdade, é que o materialismo é mais forte nos dias de hoje do que no século XIX. A previsão foi completamente errada.
Nós poderíamos falar sobre outras previsões que ele faz também, mas vamos ao invés disso pro quarto argumento, que se refere ao fato de que, ao contrário do que o autor previu, nenhuma das práticas sobrenaturais foi cientificamente provada. E até na própria introdução do livro ele fala sobre o espiritismo como doutrina científica, que vai ser provada cientificamente. E, inclusive, houveram tentativas de alguns cientistas espíritas, nenhuma delas resultou em comprovação das práticas sobrenaturais espíritas. Ainda mais considerando que nós vivemos na época de câmeras e gravações. Mas mesmo nem se referindo às práticas sobrenaturais, poderíamos até falar sobre as afirmações de certos preceitos científicos expostos na doutrina, no próprio livro dos Espíritos. Como, por exemplo, a afirmação que os seres humanos surgiram espontaneamente em diversas partes do globo em diversas épocas. Aqui, vamos ler a parte onde ele fala isso no livro. Pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade de raças. Ou seja, ele afirma que a diversidade de raças provém do fato de que os seres humanos surgiram espontaneamente em diversas partes do globo em tempos diferentes. Cientificamente, nós sabemos que isso não é verdade. Não só não foi comprovado isso, como foi comprovado que isso não é verdade. O autor prossegue. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se às outras raças, novos tipos se formaram. Daí, na pergunta 54, ele confirma o que afirmou. Pelo fato de não proceder de um indivíduo só, espécie humana, devem os homens considerar-se irmãos? Ou seja, ele pressupõe que não provém a espécie humana não provém da mesma origem. Não provém da mesma origem física, mas na resposta da pergunta ele afirma uma irmandade espiritual, quando nós sabemos cientificamente que existe uma origem comum da espécie humana. Da mesma forma, ele afirma, na pergunta 55, que todos os planetas são habitados, todos os planetas são habitados. A pergunta é, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe a primeira inteligência em bondade de perfeição. Entretanto que há homens que têm espíritos muito fortes imaginam pertencer a esse pequeno globo o privilégio de conter os seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Deus povoou os seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Ou seja, ele afirma que todos os planetas, todos os globos que se movem no espaço são povoados. De forma diferente, como ele discorre no futuro, mas ele afirma que todos são povoados por seres racionais. E nós sabemos que isso não é verdade. Cientificamente, nós sabemos que os planetas próximos de nós não são povoados por seres racionais. Então, só esse tipo de previsão, que existe várias outras previsões assim, várias outras afirmações assim, só por esse tipo de coisa se afirmaria que a doutrina é falsa, que a doutrina não pode ser verdade. Essas descrições poderiam ser apenas simbólicas e não no sentido literal. Pois então, ele fala tanto na questão do surgimento das raças humanas, quanto na questão dos seres que se movem pelo espaço, ele fala puramente, ele fala especificamente sobre a pluralidade dos mundos. Ele fala em termos físicos, ele fala em planetas que se movem, ele fala sobre globos que se movem no espaço. E na questão dos seres humanos, na origem das espécies humanas, das raças humanas, ele fala em termos físicos também, tanto que em seguida ele proclama uma origem comum espiritual, mas em termos físicos de origem diferente. Então não é uma questão simbólica, ele fala como uma proclamação científica. Então o vídeo os argumentos vão ser só esses por enquanto. E, mais uma vez, se houver alguma reputação, que venha nos comentários. Se não, vocês são forçados pela lógica a reconhecer que é uma doutrina falsa.